Bom dia a todos. Tá refletindo aqui um pouco o óculos, mas tudo bem, né? Olá, pessoal. Ontem falamos sobre o coração e hoje vamos, né, ao tema que realmente, né, o tema que norteia toda a nossa imersão, que é a sabedoria, né, a sabedoria dionisíaca. Hoje vamos ver realmente a sabedoria na prática, né? Como ser sábio, o que é ser sábio, né? Se é para todo mundo. Vamos lá. Guardar o pessoal chegando. Bom, pessoal, tô bem feliz já para iniciar aí. Amanhã, né, vou abrir as inscrições, as matrículas para esse grande movimento. Olá, bom dia. Esse grande movimento, essa comunidade, a nova forma de aprender e ensinar sobre o vinho. Então, mais tarde eu vou estar adiantando algumas informações para vocês, mas estou bem feliz. Realmente é um movimento que eu vejo como um coletivo, né? Algo que vai revolucionar aí a nossa maneira de ser e de estar, né, no mundo do vinho. Acredito que todos nós, né, temos uma missão, uma responsabilidade bem grande de estar transformando, né, o nosso setor. Então, para quem concordar e sentir que também tem que fazer a diferença, vai ser um ambiente muito bom, onde nós vamos aprender juntos, né, crescer juntos também. Eu acredito muito nisso, né, que a gente pode muito contribuir um com o outro, realmente, né, e é algo assim que eu vi que estava faltando, né, tava pensando, olá, bom dia, Cris, inicialmente em criar cursos, né, mas como eu fiz ali o meu teste, né, no caminho do vinho, eu vi que a força da comunidade, essa troca entre os participantes, dar o feedback, receber, enfim, é muito rica e isso faz parte, né, do processo. Então, né, eu vi a comunidade como sim, uma solução para isso, né, uma comunidade digital onde a gente pode estar crescendo junto. Bom, pessoal, vamos lá então, né? Ontem a gente aprendeu muito sobre o coração propriamente dito, mas como colocar o coração, né, na nossa maneira de enxergar as coisas, de nos enxergarmos também, né? E colocar nossa mente no coração também, né? Acho que essa imersão toda ela vem nos mostrar isso, fazer as coisas de coração, né, com o nosso todo, né? O que quer dizer o coração? É o nosso todo, né? Fazer as coisas realmente sem medidas, né? Para ir além da gente, né? Para realmente a gente se doar. E para a gente se doar, a gente precisa estar, né, repleto, estar super, né, realizado com quem a gente é. A gente precisa realmente enxergar toda essa nossa potência, né? Bom, pessoal, retomando aí, eu sempre gosto de dar um embasamento, né, antes da gente começar mesmo nos conteúdos. Então, né, Dionísio, ele nos traz essa grande sabedoria, mas o que é a sabedoria de Dionísio? Não é uma sabedoria que você vai encontrar no Google, né? Vocês estão vendo que aqui está sendo uma imersão de uma grande profundidade, que talvez, né, a gente está mexendo em assuntos que a gente nem imaginaria, né? Não é algo que é fácil de encontrar aí, né, que você vai jogar no Google e encontrar, não é nada disso, né? É algo muito profundo, né, que está dentro da gente, né? Uma sabedoria da alma, né, do coração. São respostas que às vezes a gente não encontra aí, né? E pra gente encontrar, a gente precisa estar aberto também, né? Como eu falei ontem. Então, pessoal, não é sobre conhecimento, né? Porque muitas vezes a gente cai nessa falha, né, de achar que a sabedoria ela tá relacionada só ao conhecimento. Se a gente pega os grandes sábios aí, né, que às vezes a gente tem algumas referências, eles, claro, né, que eles detêm um conhecimento, mas é um conhecimento que é o que eu falei, né? Muitas vezes
não é aquele conhecimento do Google, né? É um conhecimento ali meio pela intuição, um conhecimento intrínseco, né? Quando a gente pensa nos sábios, né? As sábias aí que trabalham com ervas medicinais, por exemplo, é uma sabedoria que é pela prática, né? Pela vivência. Então, muito mais do que não é que essas senhoras ficaram estudando livros, né, sobre o potencial de cada erva medicinal, não, elas foram vendo na prática, foram vendo as consequências, no que atua e tal, e ali elas partilham a vivência, muito mais sobre a vivência, né, sobre a forma de ver a vida também, né, a visão de mundo. Então, para a gente ampliar essa nossa visão de mundo, né, que é a nossa sabedoria, a gente precisa exercitar, né? A gente precisa enxergar o mundo de uma maneira criativa, né, de uma maneira ampla, tá? Então hoje a gente vai ver tudo isso, como que a gente pode ampliar, né, a nossa visão criativa, ser mais criativo, porque a criatividade ela está totalmente relacionada à sabedoria, né? E Dionísio ele nos traz, né, todas as artes que ele é Deus, né? Enfim, né? Inclusive o vinho, nos guiam para o caminho da criatividade. Vocês concordam? Todos os artistas aí, né? Se a gente toma uma tacinha de vinho e vai fazer algo, a gente fica muito mais inspirado, né? Muito mais criativo. Quando a gente se permite, né? Cantar, dançar, enfim, né? Praticar alguma arte também, né? A gente se abre para essa criatividade. Olá, pessoal. Bom, então, pessoal, eu falei com vocês a questão da entrega, né? Mas assim, no meu conceito, a gente ser arrebatado é como num relacionamento, né? A gente se apaixonar é muito fácil. Então, apesar de, né, muitas pessoas não se abrirem, né, como eu falei, a gente precisa, para vivenciar Dionísio, para vivenciar a nossa mística, a gente precisa estar de coração aberto, né? Disposto a viver isso. Muitas pessoas não vão viver isso porque não se abrem, né? Ficam naquela visão só do quero provas e quero, né? Não se permite sentir. Tudo bem. Mas mesmo assim, ainda é muito mais fácil você se apaixonar, você vivenciar isso, né? Ter aquela paixão súbita, aquele primeiro amor e tal. Mas realmente o que é difícil, né? O que eu vejo é manter essa chama acesa, né? Ontem até fui à missa, né? Cantei na missa e o padre falou justamente sobre isso. E aí eu falo com vocês, né? É a questão dos sinais, né? Eu já tinha a pauta pronta, né, para a aula de hoje, que ia ser sobre sabedoria, né, e ia ser sobre criatividade, e ontem, né, a passagem, a reflexão do padre foi justamente sobre isso. E aí que eu coloco para vocês. A Carol tava lá com olhos de quem quer ver, de enxergar os sinais, as conexões, ou não, né? Tudo também na forma como a gente se posiciona, né? E ali, para mim, eu já enxerguei como uma confirmação, né? Que essa aula realmente, né, ia frutificar muito, né? Ia abrir a mente aí, né? A nossa mente, a nossa visão de mundo, né? E ele falou justamente isso. A gente se ter a nossa fé acesa, né, a gente ter aquele encontro é muito fácil. Por exemplo, a Carol lá em 2011 teve um retiro, aquela transformação súbita, né, onde parece que eu fui curada, assim, que tiraram meus traumas e tal. É muito fácil isso acontecer. E ali, naquele momento, também é fácil a Carol naturalmente sair querendo contagiar todo mundo e tal, né? Porque ela viveu algo incrível, né? É como quando a gente tá apaixonado mesmo, né? Aquela paixão inicial que a gente quer contar pra todo mundo, a gente fica, né? E mais depois, né? A gente viu ali a importância do resgate, né? Da gente resgatar nossos rituais, né? O que nos faz bem, o que nos nutre, que muitas vezes vai se perdendo, né? O difícil é isso, o difícil não é o nutrir, até nos próprios relacionamentos, não é verdade? Né? Super desafiador você manter aquela chama acesa, né? Assim como com a nossa fé, com as nossas crenças, né? Então, que a gente tenha isso muito claro, né, que o desafiador vai ser isso, vai ser o dia a dia, o nutrir. Então, né, se você sabe que você né, alimenta a sua fé, né, a sua mística, né,
a sua intuição através da aromaterapia, através, não sei, né, dos florais, do incenso, enfim, cada um tem a sua forma, né, de uma vela, de uma oração, de uma prece, de uma meditação. Mantenha, nutra isso, não deixe essa chama apagar, tá? Porque, gente, tá tudo muito conectado também com o nosso processo criativo, tá? Pode não parecer, mas a gente estando alinhado assim, né, a gente vai estar também nutrindo a nossa criatividade, tá? É muito importante a criatividade, ela vem de uma sensibilidade, né, que a gente precisa realmente estar sensível, né? E se a gente vai deixando tudo morrer, né? Chega um ponto quando a gente vê, a gente já foi engolido ali pela rotina, pela pressa, pela produtividade e tal, e a sensibilidade morreu. E consequentemente você não vai ter inspiração para produzir, para ser criativo, tá? E o nosso trabalho, ele exige muita criatividade. Então, né, qualquer um é criativo. A gente nasce, né, o ser humano, ele é criativo por natureza, mas a gente precisa alimentar isso. Porque é muito normal, né, o ser humano ir perdendo sua criatividade ao longo da vida, né? A gente vai sendo podado. Já fiz lives aqui sobre a criatividade que eu falo justamente isso. A gente vai sendo podado no decorrer do processo. Então a gente precisa resgatar isso, tá? Bom, pessoal, o que é a sabedoria, né? Então eu já falei com vocês que não é sobre se entupir de conhecimento. Não é sobre isso. Né? Tem um conceito que eu trouxe aqui de sabedoria que é muito bonito e que eu acho que tem muito a ver com a nossa área, né, de atuação, que é, né, o vinho, é a análise sensorial, o degustar, né? A gente vem falando aí sobre tomar o vinho de uma forma consciente. O que é isso? É degustar, né? É a gente realmente experienciar tudo que o vinho pode nos proporcionar. E eu tenho esse conceito aqui, né, encontrei, que a sabedoria é a arte de degustar. Eu fiquei encantada com esse conceito, eu nunca tinha visto, né, enxergado a sabedoria por essa perspectiva. Então a palavra grega sápio, né, quer dizer eu saboreio, tá? Que é da mesma raiz aí, né, de sábio, de sapiens, o sapiens é o degustador. Então vocês imaginem, né, o Homo sapiens, né, que é o homem degustador. Nós somos, né, criados para sermos degustadores. E quanto a gente saboreia, né, a gente degusta a nossa vida mesmo, né? Quanto a gente se permite ser degustador. A gente parece que está sempre vivendo, né, como se o mundo fosse acabar agora, né, e que a gente tem que fazer tudo correndo, até comer correndo, tudo é correndo, né? A gente não pode parar e saborear e degustar a nossa vida, né? Pra gente ser bem sucedido, tem que ser sofrido, sabe? Você tem que se matar, você não pode trabalhar com o que você ama, é tudo assim oposto, né? Aquela ideia do neutro que Dionísio vem justamente para conectar as coisas, né? Sim, a gente pode trabalhar com o que a gente ama, pode ser prazeroso, você pode ter sim uma independência financeira trabalhando com o que você gosta, não precisa para eu ser bem sucedido, eu preciso, né, ser martirizado praticamente, né? Tem que sofrer, tem que se matar né, no emprego escravo ali praticamente. Então, gente, a gente vai, né, sendo alimentado no decorrer da nossa vida com tantos conceitos, né, errados, que vai nos distanciando dessa nossa natureza, né, de ser um ser humano degustador. Então a gente precisa, né, resgatar isso, tá? Então a gente sabe muito bem o que é degustar um vinho, né? Então que a gente aplique isso para a nossa vida, né? A gente deguste mesmo a nossa vida, a gente saboreie. O Homo sapiens, ele é um homem, né, de gosto mais apurado. O degustador, ele tem essa sabedoria, né? Ele é assim, quando você tá num banquete, né? A diferença de um homem sábio para um que não tem sabedoria, né? Você tem infinitas possibilidades, tá? De frente para um banquete, né? E aí você vai ficar, né, deslumbrado com aquela imensidão de possibilidades, né? Aquele que não teve uma iniciação bacana com Dionísio, o que vai acontecer, né? Que é o que eu falei, né?
a imensidão de possibilidades sobe a cabeça, se descontrola, né? Cai de boca em tudo, né? Vai tá ali e o final a gente já sabe, né? Quando a pessoa se esbalda demais ali, né? Nos banquetes e tal, a gente já sabe qual é o final, né? Isso aí é o ser humano que não tem sabedoria, ele não tem discernimento, ele não consegue distinguir o que é melhor pra ele. Ele tem que pegar tudo como se não houvesse amanhã, né? Então, o que tem disponível eu tô pegando, né? Já o sábio não, ele vai ver na imensidão de possibilidades o que realmente vai fazer bem para ele, o que vai nutri-lo, né? O que vai ser melhor. Se eu tenho uma imensidão de vinhos lá, eu não preciso tomar tudo, né? Todos. O sábio ele vai selecionar, né? O que realmente é melhor e vai escolher com, né? Com sabedoria, tá? Então, né? O homem da sabedoria, ele é fascinado, né? Pelo que é bom, né? Ele sabe distinguir o que é bom realmente. Ele não fica pegando qualquer coisa, ele é seletivo, tá? Então a gente precisa também aprender a ser seletivo. Então, pessoal, vamos lá, né? Como eu falei, qual que é a nossa referência de sabedoria muitas vezes do sábio? A gente acha que o sábio é aquela pessoa quase que inacessível, né? A gente nunca vai se enxergar como um sábio, por exemplo. Ah, não, eu não sou sábia, né? Imagina, né? Eu preciso estudar muito, saber muito para ser sábio, para guiar, né, alguém. Qual é a missão do sábio, né? Nortear, dar aquela luz, né? Como eu falei, ele não dá respostas, tá, gente? Ele dá aquela orientação. Por isso que eu associei aqui a mentoria, né? O que é ser um mentor, né? Que é o que eu realmente desejo que todos nós sejamos, né? É aquele que dá a luz, aquele que coloca o holofote, né? E aí a pessoa por si só, o seu mentorado, ele vai tomar a decisão que é melhor para ele. Mas a gente mostra as possibilidades, né? A gente orienta, tá? Então, né, não é sobre conhecimento em si, né, conhecimento do Google, dos livros, enfim, mas é sobre a visão de mundo, sobre a experiência, sobre as vivências, tá? E aí a gente vai precisar calibrar o nosso olhar, né, para aumentar o nosso campo de visão. Porque assim, gente, eu posso, através de um conhecimento, né, de uma formação, de uma capacitação, eu sair com um diploma, mas não ter mudado nada na minha vida, né? Quantos cursos a gente já não fez que a gente saiu, né, igual e não teve nenhuma transformação? Por quê? Porque a gente ficou limitado ali só em aprender a coisa ao pé da letra, né, decorar e tal, conseguir o certificado, né? Quando a gente entra para uma formação que a gente está disposto a realmente, né, ampliar o nosso leque, né, aumentar o nosso repertório, né, enxergar com outros olhares, estar aberto a ouvir, né, a captar outras perspectivas que estão fora da nossa realidade, né, aí sim a gente evolui, tá? Então a gente vai aprender a calibrar o nosso olhar, o nosso ouvido e aumentar o nosso repertório. Porque eu já falei isso pra vocês, a criatividade, né, eu tenho esse conceito que eu pego do Murilo Gun, que pra mim é uma grande referência em criatividade, né, um rapaz de uma imensa sabedoria, pra mim, né, um visionário mesmo, ele fala, né, não é sobre criatividade, porque criatividade a gente tem aquela ideia que a gente precisa criar, né, que tem que vir do além, tem que vir aquela ideia mágica, né, súbita, aquela solução. E criatividade não é isso. Criatividade é sobre combinar, né, diferentes perspectivas e tal e colocar num outro contexto, né. É sobre pegar coisas que a gente já viu, né, na nossa vida. Não é sobre criar, tá, mas aplicar em outro contexto, adaptar. Então é combinatividade. Então, gente, a criatividade, ela é resultado do amor, tá? Se a gente para entender isso, é tão mais bonito, tão mais puro, né? Ver que todo mundo pode ser criativo, todo mundo é criativo por natureza. E o que a gente precisa, né, para desenvolver a nossa criatividade? É do amor, realmente. Porque o que é o amor? É a gente se doar, é a gente ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, né? A empatia, quando a gente se coloca no lugar do outro, que a gente começa a enxergar com a lente do outro, a criatividade vem naturalmente, né? Porque a gente vai aumentando o nosso repertório.
quando a gente, né, sai de si para se colocar no lugar do outro, se doa, também, né, o serviço ele vem aumentando o nosso repertório. Então é algo que acontece de forma natural, tá? Não é uma ideia que vem do além, uma mágica, né, uma solução que você tem que criar algo inédito, né? A gente tem muito essa ideia de que criatividade é criar sempre coisas inéditas, né? Você tem que achar a fórmula, né? Enfim, né? Sempre uma coisa muito distante da nossa realidade. Então vamos lá, algumas práticas, né? Realmente ali pra gente colocar na mão na massa e realmente ser mais criativo, tá? Defina limites. Como assim, Carol? Tem algo que eu fazia já desde a infância, né? Que não associava que era isso. Mas eu, quando era criança, eu assistia muito, né, a Eliana, né? Adorava a Eliana. E tinha um quadro dela, que era o quadro que eu mais gostava, que eu ficava ansiosíssima, né, para aquele quadro, que era a experiência do dia. O que era a experiência do dia? Era você criar, né, os seus brinquedos, enfim, com materiais que você tinha em casa, né? Aquele conceito da reciclagem e tal, de faça o seu brinquedinho, né? Eu me lembro uma vez, né, eu no CA, devia ter o que, 6 anos, né? Que eu fiz uma câmera, né? Uma filmadora, né? Com caixa de presente. Na época, minha mãe, né? A gente tinha umas caixas em casa da C&A e tal, que naquela época você comprava alguma roupa, pedia embalagem para presente, vinham umas caixas, né? E tal. Fiz com uma caixa, com o rolo do papel toalha, né? Inventei lá e fiz minha filmadora e levei pro colégio, né? Todo mundo chegando com brinquedos comprados, né? E eu adorava criar minhas coisas. O que é isso? Carol, o que isso tem a ver com definir limites? Você botou limites nos seus recursos. Então, essa experiência do dia era um quadro que você tinha os seus recursos limitados, concorda? Por exemplo, eu a partir de uma garrafa de amaciante eu tinha que criar alguma coisa, né? Eu tinha meus recursos limitados. E quando a gente coloca limites, né, a gente começa a pensar além. Porque quando a gente tem uma infinidade de possibilidades, é muito difícil ser criativo. Quando a gente começa, né, a limitar as coisas, sejam os recursos, seja prazo, tá? Quando a gente também, você tem pouco prazo, tem que, não é verdade, a gente assim, às vezes fica lá, os procrastinadores aí de plantão, né? Tem 1 ano pra fazer o negócio. Aí deixa pra fazer no último dia, né? Eu, pelo menos, né, sempre fui assim. No último dia o negócio acontece. Nos últimos segundos o negócio vai, a produtividade, pá, e nasce o negócio. Aí você fica, pô, é por isso que é difícil, né? Você realmente conseguir produzir antes, porque você vê até então que tá sempre funcionando, né? Você sempre deixa pra última hora, o negócio vai lá, acontece. Mas por quê? Quando a gente tem ali o prazo, né, o limite, no sufoco o negócio nasce. Vem a inspiração, vem a criatividade. Isso aí é colocar limite também. O prazo também é um limite, né? Quem aí já não passou por isso? Qualquer limitação, tá, gente? Seja financeira. Eu não tenho, né, dinheiro e tal. O brasileiro, ele é o pai, o mestre aí das soluções criativas, né? Das gambiarras, né? Você não tem dinheiro, você vai dar o seu jeitinho, né? Isso aí é colocar limite, tá? Então, é bacana a gente pensar nisso, né? No nosso dia a dia, quando a gente tem, né, que ter soluções para o nosso negócio, né? Bom dia, Laís. Ter soluções para os nossos negócios, ter soluções, enfim, para o empreendedorismo mesmo. A gente precisa estar sempre buscando soluções, né? Sempre criando. E aí você coloca limite. Olha, eu tenho tanto tempo para fazer isso. Mesmo que não seja real, se dê, olha, eu tenho 30 minutos para fazer isso. Vamos ver o que sai. E se pressiona a produzir naquela situação de limite. Ou eu não tenho recurso, por mais que você tenha. Pense fora da caixa, né? O Murilo Gun, ele dá um exemplo, né, de um evento que ele organiza, né, um evento e tal de criatividade, e aí ele colocou um limite que não era real, né? Ele, por exemplo, ele poderia estar usando, né, nas palestras e tal, os slides.
mas ele criou uma condição de que aquele evento ele não ia ser utilizado o slide. E falou isso aí para todos os palestrantes, né? Organizou todo o evento sem o uso de slides. Todo mundo saiu da sua zona de conforto, né? O evento virou um talk show, né? Ficou algo muito mais espontâneo, que deu para usar o improviso, né, o humor. Todo mundo se virou e conseguiu fazer o evento acontecer. Então, assim, às vezes não é preciso ser algo real, mas a gente colocar essas limitações, né? Então, hoje, por exemplo, eu vou criar um vídeo, né? Eu tô criando aqui a minha aula, eu poderia estar dando aula no YouTube, usando os slides, passando para vocês ali, para vocês verem e tal. Fica muito mais fácil, né, mais cômodo, mas se desafie a não usar. Realmente você tem que prender a atenção das pessoas sem esse tipo de recurso, por exemplo, né? Então, se colocar limite, tá? E aí dá pra gente viajar, né, colocando limites. Realize mudanças, tá? Por exemplo, você vai todo dia pra sua academia, né? Você vai, sei lá, pro seu trabalho de ônibus, de carro, né, enfim, muda isso aí, escolhe um dia, claro, né, o que for viável, né, um trecho do caminho, fazer a pé, sei lá, né, ou, enfim, faça mudanças, porque isso também muda a nossa visão, a gente se acostuma, a gente entra ali num controle, no piloto automático, né, de sempre ver, fazer o mesmo caminho, até com o carro mesmo, né, você faz o mesmo caminho, ouse outras rotas, tá? Porque você vai começar a ter outros olhares, vai ser novidade para você, você não vai estar no piloto automático, você vai ter que prestar mais atenção, exercitar, você vai acabar vendo coisas que você não vê naturalmente quando você está no piloto automático. Então é importante a gente se pressionar a sair da zona de conforto. Às vezes são atitudes mínimas, né? Isso daí de mudar uma rota, por exemplo, né? A gente nunca pensa nisso. Porque é melhor eu ficar dormindo mais uns minutos e tal do que, né, eu sair da minha zona de conforto. Então a gente precisa, né, mudar, tá? Então se você todo dia depois do almoço, você faz, né, a sua sonequinha, você tira o seu cochilo, pega e vai dar uma caminhada, vai dar uma volta, né, vai fazer, sei lá, vai dar uma estudada, vai exercitar, vai fazer uma leitura, muda a sua rotina, tá? Porque senão a gente fica muito no piloto automático. Até as próprias atividades, né? Se desafiar a fazer diferente, né? Quando a gente começa a malhar, por exemplo, que a gente troca a série, né, e tal, começa a exercitar outros músculos, dói, né? A gente tá mexendo ali, né? Se a gente fica todo dia fazendo a mesma série, a gente não evolui. Pra quem sabe aí, né, não é o meu forte, né, as atividades físicas, mas a gente sabe que a gente vicia o músculo e ele não cresce. Então a gente precisa estar alternando as séries. E isso é também com a gente, com a nossa vida, né, senão a gente não exercita aqui, ó, esse cérebro aqui, esse músculo, né, esse músculozinho aqui, a gente precisa malhar também, tá? E a nossa visão, né, também fica no piloto automático. A gente começa sempre... entra na inércia, né? Bom, pessoal, vamos lá, né? Ouça e se preocupe com os outros. Quando que a gente imagina que a gente vai aumentar a nossa criatividade, nossa sabedoria, assim, com essas dicas que eu tô falando, né? A gente acha que não tem nada a ver com isso. A gente acha que é o quê? Desenhando, né? Pintando. Vocês acharam que eu ia falar sobre isso, né? Pois é, para vocês verem que não tem desculpinha, que todo mundo, sim, né, pode ser criativo e sábio. Bom, e devemos, né, gente? Quando a gente, né, que é o que eu falei da empatia, né, por isso que eu trago esse conceito da enopatia. A gente se colocar no lugar do outro, ouvir, que é algo que a gente, né, cada vez faz menos. A gente sempre ouve o outro no intuito de, responder, né, de ganhar discussão praticamente, né? A gente sempre quer impor o nosso ponto de vista, enfim, às vezes a gente tá ali, a pessoa tá falando, a gente já tá pensando o que a gente vai falar, né? Coitada, né? A gente não ouve nada. Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente exercita o nosso lado criativo também, né? É você ouvir o que você não estava prevendo, tá? Porque às vezes a gente fica aqui só focado no nosso pensamento, no que a gente tem controle, né? E não tá acostumado a improvisar.
Mas você lidar ali com novas perspectivas, né, com a visão do outro, e de repente enxergar algo que você não estava enxergando e usar, né, o seu raciocínio, né, para contribuir com essa, né, com essa nova perspectiva, é diferente, gente. Por isso que aí não gosta muito de ouvir às vezes, né, porque sai da zona de conforto, né? Às vezes você vai ouvir o que você não queria e não vai estar no seu controle, né? Poxa, você vai ter que deixa eu pensar, nunca tinha pensado por esse ponto de vista, né? E não é legal, né? É desconfortável, né? A gente tem a natureza de sempre procurar o que, né, tá no nosso controle. Então, gente, isso aí é inovação, tá? É a gente começar a ouvir o outro. A gente vai começar a aprender muito com o outro. Encontre bons mentores, né? Pessoas críticas ali, que te tirem da zona de conforto. Pessoas que às vezes vão dizer o que você não quer ouvir, tá? Mas que é necessário para sua evolução. Eu tinha, né, e é algo que eu exercito muito, gente, essa questão da crítica, de saber ouvir um feedback, saber ouvir uma crítica, né? Às vezes a gente não é confortável. Pra mim, eu tenho que exercitar bastante. Porque da minha natureza, eu sempre fui aquela de querer fazer os trabalhos sozinha. Por quê? Porque fazer em grupo é desconfortável, né? A gente tem que se abrir a opinião do outro, e eu sempre achava que a minha opinião, que a minha solução era a melhor. Era bem assim. Não era de falar, não, né? Mas pra mim, na minha cabeça, eu sabia que a minha solução era melhor. Então eu preferia muito mais fazer um trabalho individual do que em grupo. Em grupo eu odiava, porque eu tinha que abrir mão, né? E muitas vezes ali seguir a opinião do outro. Então, isso durante um bom tempo da minha vida, tá, gente? Durante um bom tempo da minha vida, eu gostava mais de fazer as coisas sozinha. E foi aqui no mestrado mesmo, né, que vocês verem que é algo bem recente, é que eu enxerguei essa importância. Apesar de eu sempre admirar outras culturas e tal, mas quando falava, assim, de resolver problemas, né, isso aí eu já... eu admiro a cultura dos outros, acho bonito, cada um na sua e tal. Mas trabalhar em equipe realmente, né, isso aí pra mim era um pouquinho complicado. Não era da minha natureza. E é algo que eu exercito muito e que eu vejo que realmente, gente, a gente crescer até hoje. Cris. Bem assim, né? Mas é um exercício. Não, é o que eu falo, que não é da minha natureza. Realmente é um exercício. Só que eu vi, por exemplo, no mestrado, o quanto que eu aprendi com os outros, né? Ouvir o feedback, né, das pessoas, o quanto isso me fez bem, o quanto isso me faz crescer, porque assim, é aquela janela de Ohari, né, que a gente tem uma visão muito limitada do que a gente é, né, dos nossos feitos, é uma visãozinha só. Às vezes a gente acha, né, eu trabalhei com vocês isso no caminho do vinho, né, mas tem a janela do Ohari, por exemplo, aquela zona que o pessoal fala que é a janela, né, do mau hálito, né, que você não tem noção. É aquela coisa que os outros veem, né, às vezes você não tem noção, né, você não sabe que você, né, sofre daquilo, todo mundo sabe, mas às vezes ninguém quer falar, né. E aí quando vem uma pessoa e fala, você vai levar a mal, né, claro, né, ninguém quer ouvir um comentário desse. Mas quando você acolhe aquilo de uma forma diferente, que você, caramba, você fica agradecido que a pessoa teve a coragem de se expor, né, e de se arriscar ali, às vezes perder até uma amizade, né, quando você enxerga dessa forma, e que você busca, caramba, né, agora posso melhorar, né, realmente é muito diferente. Tem coisas que a gente não enxerga da gente, não adianta, né, a gente tem uma visão tanto para as nossas qualidades quanto para os defeitos. Né? Isso pode ser bom quanto ruim, não é só ouvir feedback ruim, só crítica, mas saber ouvir também o feedback positivo, né? Que às vezes a gente fica menosprezando tanto os nossos projetos, os nossos negócios e tal, e aí quando outra pessoa vem e te diz, né, o quão bacana tá sendo, a gente, saber ouvir isso, saber acolher, né, é muito importante. Então, é importante a gente estar cercado de pessoas, né, que sejam os mentores, que sejam os críticos, que vão ter coragem de dizer o que precisa ser dito, tá?
Se a gente fica ali só no grupinho das pessoas, né, que ficam só querendo agradar, te bajular, sinceramente, não é uma zona aí de crescimento. Você não vai crescer, você não vai evoluir se você só tá alimentando esse tipo de convivência, tá? É desconfortável, né, ouvir o feedback e tal, mas é necessário. E a partir do momento que a gente enxerga isso, que a gente busca estar no meio de outras pessoas que dizem a verdade, né? E que a gente também seja essas pessoas, tá, gente? Porque às vezes também tem outra questão, né? Que pra Carol também é desconfortável. Às vezes eu gosto muito, como pra mim é confortável ouvir, eu não sou muito de dar o feedback, eu não gosto, né, de dar o feedback. Mas isso é um exercício, né, que eu vejo que é necessário. É egoísta se eu ficar ali num grupo de pessoas, né, que então agora a gente vai ter essa troca bacana, esse ambiente bacana pra gente trocar. A comunidade, por exemplo, como eu falei, a comunidade só vai funcionar se todos aceitarem as condições, que é o quê? O acolher e o dar feedback. Se eu fico ali no meio de uma comunidade onde eu fico só me nutrindo do feedback dos outros e eu não contribuo para os outros, peraí, tá sendo egoísta, né? É muito bacana você ouvir, você ficar evoluindo e os outros continuam lá porque você não se dá o trabalho de contribuir. A gente sempre tem o que contribuir, né? É o nosso ponto de vista diferente, que por mais que não seja uma solução para o outro, ele vai pegar, vai aplicar e vai ver, né? Vai aprender alguma coisa. Então a gente precisa exercitar isso, é uma troca, tá? Então a gente precisa entender esse comportamento, né, de estar nesse grupo, né, de uma construção mútua. É possível sim, tá? É muito bom. Por isso que eu gosto muito da mentoria em grupo, né, dessa questão da comunidade. É difícil, né, pra gente no início não é natural, a gente não cresce com esse tipo de dinâmica, até no próprio colégio, nunca a gente é estimulado a isso, né, a sentar, cada um tem o seu momento de dar a sua palavra, de dar a sua opinião, de dizer o que acha, nunca é assim, né, quem é tímido fica lá e não diz nada, né, e vai sendo cada vez, vai ficando mais isolado, quem tá sempre na ativa, tá sempre ali falando e tal, não dá espaço pros outros, né, ou só pode dizer o que tá certo, né, o que tá certo. Então assim, a gente precisa mudar essa forma de aprender e de ensinar, tá? E quando a gente começa a dar esse feedback, a ouvir e tal, né, tá ao redor de mentores, a gente também se torna um mentor, tá? A gente precisa ter essa responsabilidade de que nós seremos mentores. Não precisa, para você ser mentor, não é que você tem que ser o dono da verdade, você tem que ser, sabe, assim, tá muito, muito à frente, não. Se você tá um passinho à frente em um determinado assunto, você já pode ensinar, você já pode partilhar o seu, né, a sua visão. Tá? Não precisa, você nunca vai estar à frente de tudo, você não vai ser essa pessoa aí, né? Nunca a gente vai ser, né? Então a gente precisa ter humildade também de saber que o nosso conhecimento, a nossa visão, nossas experiências, elas podem sim contribuir muito para outras pessoas. Lembra da gente ali, né, uns 2, 3 meses atrás, né, tanta coisa que a gente já aprendeu, diariamente a gente está aprendendo. O que eu aprendi hoje, né, amanhã eu já posso partilhar com uma pessoa que ainda não aprendeu isso, tá? Então às vezes são pequenas transformações que a gente pode estar partilhando. Bom, pessoal, e aí a gente faz as pessoas pouparem tempo e dinheiro, né? Com os nossos erros, com os nossos, né, com os nossos acertos, enfim. A gente dá uns atalhos aí para as pessoas. Outra prática, né, pra gente se tornar sábio, aumentar a nossa criatividade. Tente e fale muito. Esteja aberto a errar. É o que eu acabei de falar. A gente às vezes é doutrinado a só ter a resposta certa. A gente tem que acertar tudo. Não. É para tentar errar, cair e levantar rápido. Muitas vezes. Só assim que a gente vai evoluir, né? A gente tem que se permitir errar. Bom, empreendedorismo, gente, é errar direto. Erro atrás de erro, erro atrás de erro, né? Marketing digital, né? Erro atrás de erro. Mas você precisa aprender com seus erros, né? Não é ficar errando 1000 vezes, tropeçando no mesmo buraco, né? Não é isso. É ficar caindo em outros buracos, né? Cada vez um buraco maior ali, né? Na verdade, menor, né? Um buraco menor. Que você não vê. Você vai se aprimorando, tá? Então, a gente precisa se acostumar, né, com o erro, tá? E com cair e levantar. Recomeços.
né? Se você é multipotencial, né, isso não é tão desafiador. Você já está acostumado a recomeçar inúmeras vezes, né, inúmeros projetos e tal, você lida melhor com isso, né? Mas se não, se você é uma pessoa que tem dificuldade em recomeçar, né, em errar, né, se cobra muito, gente, vai ter 2 trabalhos aí, tá? Ou é assim ou é assim. Só digo isso, tá? Se você quer empreender, se você quer ter o seu negócio digital, acostume-se com o erro, tá? Faz parte do processo. Seja honesto, gente. Durante o processo criativo, né, a gente precisa enxergar aquele erro ali, às vezes, aquele projetinho que a gente investiu, que a gente achou que era a ideia brilhante, né? A gente, às vezes, precisa reconhecer que não era tão bom assim. Às vezes, não era o momento para a gente aplicar, né? Para a gente colocar em prática esse negócio, né? Essa ideia, esse projeto. Então, seja honesto, reconheça, né? Quando, não foi o momento, vamos lá, tudo bem, eu me permito recomeçar, né? É reconhecer quando uma ideia precisa ser pivotada, né? Quando a gente precisa abrir mão daquela ideia, desapegar, tá? E partir para a próxima. Não tem problema nenhum nisso, tá? Tá ali uma coisa ligada à outra, né? O recomeço com o ser honesto. Às vezes a gente fica insistindo, né, em algo que a gente já viu, já teve todas as provas, todos os sinais que não é o momento, não vai dar certo aquilo, e você fica insistindo, né? Dando murro em ponta de faca. Por favor, né, gente? A gente precisa ser honesto, poupar tempo, né? Ser honesto ali consigo mesmo. Colabore, né? Como eu falei ali, a questão do crescimento colaborativo, né? Crescimento em equipe, isso é muito importante, né? Nem vou entrar muito aqui porque eu já falei sobre isso, né? Então não vamos ser egoístas, tá? Partilhar o nosso ponto de vista. Por mais que, vou sempre partilhar o meu ponto de vista, então eu sou o dono da razão, né? Vou dar uma poupada aqui. Não é isso, gente. Tudo é a forma como a gente coloca também o nosso ponto de vista, né? Não é impor, é mostrar. Olha, fulano, eu, né, na minha experiência, passei por isso, pra mim não deu certo, né? Enfim, partilhar o seu ponto de vista de uma forma humilde, tá? Que ninguém vai entender isso como uma imposição. E assim a gente consegue muito mais colocar a pessoa para pensar, para refletir e para adotar também a nossa ideia, tá? Muito mais eficaz do que tentando impor alguma coisa, tá? Use o humor, tenha leveza, né? O humor, ele nos ajuda muito na criatividade, gente, muito. O humor tá ligado ali. Quando a gente deixa de se cobrar, né, leva as coisas com leveza, até dinâmicas, tá, de equipes e tal, de desenvolvimento, quando a gente usa do humor, vem soluções muito mais espontâneas, né? Porque às vezes a gente fica tão preso ali de que tem que dar a resposta certa, de que tá sendo julgado, né? Ou de que fulano deu uma ideia, meu Deus, agora eu tenho que dar uma ideia muito melhor, né? Olha só o nível dessa resposta. Sabe assim, quando a gente tá, né, numa dinâmica e tal, que a gente tem que contribuir, o primeiro já vem com um discurso ali, né, categórico, que você fica, meu Deus, e agora? Vou abrir minha boca pra quê? Né? Aí você fica naquela coisa, você se poda muito, né? Mas quando a gente usa o humor, leva ali, né, numa leveza, você se permite, né, ter umas ideias mirabolantes, mesmo até idiotas às vezes, você se permite viajar, gente, a criatividade vem daí, tá? Tem uma dinâmica que o Murilo ele partilha, né, que é uma técnica que não foi ele que criou, né, que é a técnica dos 6 chapéus, né? O pessoal trabalha bastante, né, para achar soluções, né, nas empresas, enfim, né, dinâmicas de grupo. E aí o que acontece? Cada pessoa ela vai estar com um chapéu num determinado momento. Então são 6 chapéus, né? Vamos pensar que tem aqui um grupo, né? A gente vai estar trabalhando isso aí na nossa comunidade, por exemplo. Cada hora um tá com um chapéu. Então eu tenho o chapéu, né, do otimismo, né, que eu vou pensar naquela situação e eu sou o otimista, né? Então agora eu sou o otimista, eu vou sempre ver o lado melhor das coisas, né? Então o que pode acontecer, né, nesse cenário, que soluções, se tudo der certo, né, se tudo for as mil maravilhas. Aí tem o chapéu do pessimista, né? Isso aqui tá acontecendo em paralelo, tá, gente?
Aí fulano que tá do meu lado é o pessimista, então ele vai dizer, não, não, né? Aí vem, ó, vida aos céus e tal, e ele vai dar o ponto de vista super negativo, pessimista. O outro, né, é o emocional, né, que tá ali tudo vendo com as emoções, né, o sonhador e tal. E aí sim tem, né, os 6 chapéus e tal, tem o criativo, né, tem o racional, né, e aí o Murilo, ele dá a ideia, né, o 7º chapéu, que é o chapéu, né, que ele na verdade diz para nem usar um chapéu, para botar mesmo uma peruca, né? Bota uma peruca ali, se permite, é aquele que vai ter as ideias mais loucas, né? É aquele que é o impossível, né? Ou pior também, né, aquela coisa assim, o pior de todos os cenários, mas não no negativismo, né? É o impossível, né? Ele traz aquela loucuragem, né? Isso daí tira a gente de uma zona de conforto, né? A gente começa a se permitir ter visões, ter olhares, né? Que muitas vezes, não tem nada a ver, né? A gente fica ali, sabe? Isso aí limita a nossa criatividade. E a partir quando tem um louco ali no grupo, né? Quando ele tá falando umas coisas muito loucas e tal, a gente, né? Na base do humor e tudo, a gente se permite também dizer algumas coisas, né? Que é dali que vem realmente as melhores soluções. Tá, gente? Então, que a gente tenha esse olhar também mais leve sobre as coisas. Quando a gente precisa tomar decisões e tal, que a gente se permita viajar também, tá? Porque muitas vezes a gente fica só no racional e isso aí mata a nossa criatividade. Então, pessoal, outra prática, né? Tenha conversas significativas, né? Conversas ricas, conversas ali produtivas, né? Não fica... Foge um pouco dessas conversas ali que não vão te levar a nada, né? Então, como eu falei com vocês, eu sempre gostei muito de estar, né, no meio de pessoas mais experientes. Sempre gostei. Porque eu sentia que eu estava sempre ganhando alguma coisa, aprendendo, né? Não no sentido de sugar, né? Mas assim, de adquirir uma nova visão, né? Então, é muito bacana a gente se nutrir, né, de conversas significativas. Tá? Quando a gente fica só ali na superficialidade, né, no campo, sim, né, gente, superfície mesmo, né, fica nas conversas vazias que não vão te alimentar, isso aí não nutre a nossa sabedoria nem a nossa criatividade, tá? Então, quando a gente tá no meio de conversas significativas, o que a gente tem que fazer? Aprender aquela lição, claro que às vezes aquelas conversas, né, os aprendizados aconteceram em contextos, né, às vezes num passado, né, muito, muito distante, né, realidades totalmente diferentes da nossa hoje. Então, a gente pegar, né, os aprendizados e aplicar em diferentes contextos, né, na nossa realidade, em outras áreas, outros setores, né, por isso que eu gosto muito de aprender com outros nichos, porque é sobre isso também. Né? A gente aprende o que está funcionando em outro nicho e aplica na nossa realidade, né? Então, sair dessa superficialidade, tá, gente? Se nutrir de coisas realmente onde você vai ter um aprendizado, tá? Busque isso. Busque ter diferentes perspectivas. Aprenda coisas novas. Gente, bom, se você é multipotencial também, né, nem preciso falar, né? Você está sempre buscando aprender coisas novas e o empreendedorismo digital, ele vai te permitir muito isso, né? Você vai ter que, obrigatoriamente, aprender muitas novas habilidades, tá? Então, quando a gente aprende novas coisas, né, a gente também está saindo da nossa zona de conforto e ampliando o nosso repertório, né? Então, quando eu começo a editar um vídeo, né, quando eu começo a ter que criar conteúdos, né, diferentes, usar novas ferramentas, né, agora o Instagram lançou Reels e tal, preciso, né, criar, né, vídeos para esse formato. Você está se desafiando o tempo todo, né? É se atualizar, tá, gente? Não é confortável, não é. Mas você vai aumentando o seu repertório. Quanto mais você se adapta, né, mais você aplica ali coisas novas, né, e você também faz esse exercício, né, de aprender novas habilidades e aplicar em outros contextos. Gente, isso aí depois vai se tornando natural, tá? Você vai lapidando o seu olhar, né, vai calibrando, né, na verdade, o seu olhar, tá? Mas no início você precisa realmente colocar em prática, né, até se tornar algo natural, né, se obrigar, na verdade. Jogos ou esportes físicos, né? Praticar. Como assim, Carol? O que isso tem a ver com,
né, com a criatividade, né? Quando a gente joga, por exemplo, um jogo de xadrez, né, um jogo ali, um tênis, um vôlei e tal, que a gente precisa ter um pensamento estratégico também, né, que a gente não vai estar jogando ali sozinho, que o seu resultado vai depender só do seu esforço. Não, você vai estar pensando em equipe. Até no xadrez, né, você está jogando sozinho contra o seu adversário, mas a sua jogada vai depender da jogada do adversário, né? Você tem que pensar, prever o que ele vai fazer e tal, né? Quando a gente tem esse tipo, né, de atividade, a gente está exercitando muito, tá? As possibilidades. Então, tem até uma técnica, né, da árvore de tomada de decisão, que é você criar, né, por exemplo, né, a sua estratégia de, sei lá, de conteúdo, né? Eu falei isso, né? As pessoas agiram dessa forma. Então, qual vai ser o meu próximo passo? Se elas agirem de tal forma, qual vai ser o meu próximo passo, né? Vai ser variável, né? Essa é a sua árvore de decisão. Então, tá, eu tenho essa super ideia desse negócio. E aí, se as pessoas não responderem conforme a minha expectativa, o que eu vou fazer? Qual é o meu plano B? Né? Às vezes não, às vezes a gente fica deixando a bomba explodir e aí que a gente vai pensar, né? Então, você já ter esse pensamento, né? Essa ramificação de possibilidades, tá? Isso aí também vai desenvolver, né, a sua criatividade. Você começa a exercitar, né, diferentes pontos de vista, diferentes contextos. Concentre-se, né, nos seus hobbies. Resgata aí os seus hobbies, né, pessoal? Aí sim, né, tinha falado, né, a criatividade que a gente pensa aí, às vezes das artes, né, de um artesanato, ou algo aí que você fazia, né, uma música, enfim, né, tocar algum instrumento, cantar, né, qualquer hobby aí, né, seja diferentes áreas, né, não precisa ser só artística, né, o hobby não é só artístico. Mas resgata isso, porque isso também desenvolve, né, a nossa criatividade. E comece também hobbies do zero, né? Às vezes crie novos hobbies também, né? Que isso daí também vai desenvolver muito a nossa criatividade, tá? Eu sou prova viva disso, né? Sempre buscando novos hobbies, né? Novos aprendizados, né? É muito bacana. Você não precisa ser um especialista naquilo. Até um próprio estudo de uma língua nova, por exemplo, né? Isso já vai te ajudar muito, né? Você, por exemplo, também, quando a gente começa a estudar uma língua nova, né? A questão da leitura ativa, né? Você ouvir também, você ler e você tentar sintetizar a ideia, né? Muitas vezes a gente vai lendo, né? A gente absorve ali 1% daquela leitura, né? Mas você lê um pouquinho e tentar sintetizar, né, com as suas palavras, fazer o exercício, tentar aplicar aquilo a outro contexto, né? É uma leitura ativa mesmo, tá? Não é só o ir botando pra dentro e tal. Lê menos, mas lê ativo. Claro, você não vai conseguir ler na mesma velocidade do que você lê normalmente, né? Porque você vai estar absorvendo tudo de uma forma muito diferente. Eu tinha esse exercício, né, quando estava estudando inglês lá na Califórnia, né, as pessoas davam tanto na leitura quanto na escuta, né, botavam um áudio pra gente ouvir, paravam, a gente tinha que explicar com as nossas palavras, entender o que a gente, né, explicar o que a gente tinha entendido e tal. Gente, que difícil que é isso aí, que difícil pra mim, né, durante toda a minha vida eu não sou uma pessoa de ficar tomando notas, eu não tinha isso, era muito, sabe, assim, do ouvir já meio que intuitivo, né? E esse exercício de tomar notas, né, de saber se comunicar, de saber se expressar com as suas palavras, isso aí, nossa, desenvolve muito e muito. É difícil, mas é muito realmente enriquecedor, né, a partir do momento que a gente se obriga a fazer. Vocês veem que tudo é se obrigar a fazer, né? Muita disciplina. Viaje ativamente, gente. Viajar, meu Deus, né? Viajar, então, os viajantes de plantão sabem, né? O quanto isso aumenta também, né, a nossa visão de mundo, né? O nosso repertório. Você viajar e você realmente tá ali disposto, né, a absorver aquela cultura na sua totalidade, abraçar a cultura, né? Por isso que eu acho assim, eu sou muito a favor, né, falar, a gente tem que construir o nacional. Claro, a gente está no Brasil, né? A gente tem que se orgulhar das nossas raízes, do nacional. Agora, a partir do momento que eu tô viajando, amanhã eu tô na França e tal, eu vou mergulhar de cabeça ali naquela cultura,
tá? O máximo, eu vou tentar absorver o máximo daquela cultura, seja na gastronomia, na música, nos hábitos ali, na vivência, como no modo como as pessoas se portam, né? Eu vou estar ali o máximo tentando viver aquilo. Eu não vou estar ali de mente fechada, igual, por exemplo, né? Às vezes a pessoa ela tá acostumada, ela só come uma coisa, né? Então eu só como churrasco, né? Aí eu viajo pro Nordeste, eu tenho que comer churrasco. Aí eu vou pro Rio de Janeiro, eu tenho que comer churrasco. Eu vou pra Minas, eu tenho que comer churrasco. Sabe assim, essa visãozinha limitada? Não, né, gente? Se eu vou, né, pra cada lugar, eu quero provar o máximo daquela cultura. Por mais que eu não goste, tá, dos novos sabores, enfim, eu vou provar, eu vou experimentar, tá? Então, você aumenta o seu repertório, tá? E com certeza você vai gostar de muita coisa e vai ser surpreendido, né? Então, estar aberto, tá? Tá sempre o consciente ali, né? Outra coisa bacana, né, que eu vejo, que eu gosto muito de cozinhar, né? E eu, no início, eu seguia as receitas à risca, né? 1,5 xícaras disso e tal, né? Eu ia muito ao pé da letra ali da receita e tal, fazia as coisas, ficava bom, mas não era, né, nada de excepcional e também não era, sim, né? Eu só tava seguindo a receita, né? Não era a Carol que tava criando nada. A partir do momento, né? Hoje eu pego as receitas, gente, eu sempre dou o meu toque, eu sempre mudo alguma coisa e arrisco, tá? Pode dar certo como pode não dar. Mas conforme você vai arriscando mais e mais, você vai também aumentando a sua sensibilidade, né? Você começa a acertar mais, tá? Porque é na base da prática, né? Aquela ideia de que, tá sempre a qualidade, né? Mas quanto mais você tem quantidade, né? Você vai arriscando mais e mais você tem qualidade. Então, se você fica esperando a perfeição ali, né? Você nunca vai atingir. Então, hoje não, hoje eu pego o que tem na geladeira, improviso, né? Adoro criar as coisas a partir de sobras, né? O que tem ali na geladeira, pensar fora da caixa, né? É muito mais interessante do que seguir a receita passo a passo. Às vezes até os temperos, né? A gente usa lá tudo exatamente como tá na receita. Pega os temperos, cheira e pensa, se permite ali, isso aqui eu acho que vai combinar. E tal, vai no feeling, sabe aquela coisa do feeling? Então, trabalhar isso, o feeling, né? A intuição, tá? Confia aí que você vai se surpreender. Nossa intuição, ela diz muito, é muito sábia, tá? Então, sabedoria também vem muito disso, é o que eu falei, né? Às vezes vem da nossa experiência, mas muitas coisas a gente também não viveu, mas baseado no nosso banco de dados ali, eu acho que sim, vai acontecer dessa forma, a gente consegue prever, né, coisas. Claro, nem sempre vai ser 100%, vai dar 100% certo, mas a sabedoria é isso, tá? Muitas vezes vai dar sim certo, é se permitir. Então, gente, eu vou encerrar aqui a nossa live com uma frase, né, da Nise da Silveira, que foi, né, uma médica e tal, que trabalhava, né, com distúrbios mentais, né, ela, uma grande história, até recomendo a vocês, tá, tem um filme eu não achei mais no YouTube, né, mas tá quer dizer, não tá no Netflix, mas tá no YouTube, tá, que eu acho que o nome é Nise, o Coração da Loucura, o nome, né? É fantástico, é uma história, assim, é uma alagoana, né, baseado em fatos reais, né, muito, muito bonita a história, super recomendo, tem tudo a ver aqui com a nossa imersão, tá, os transtornos, né, da mente, né, as formas de como lidar com as loucuras, enfim, né, claro, ela trabalhava, né, no manicômio e tal, fez a diferença, né, novos tratamentos, novas possibilidades de lidar com, né, sim, né, com os transtornos mentais naquela época dela, né, as pessoas só iam na base da força, né, dos tratamentos de choque, enfim, né, e ela vem trazendo novas possibilidades, né, tratamentos através das artes, né, através da sensibilidade, né, ela que é a primeira a levar os animais, né, a ter esse tratamento, né, através dos animais, nessa terapia, né, digamos assim. E é lindíssimo o trabalho dela, né? E ela tem uma frase, então, que é assim: há 10 mil modos de ocupar-se da vida e de pertencer à sua época. Bom, gente, eu acredito muito nisso, né?
que a gente tem um porquê de estar no aqui, hoje e agora, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu me sentia na época errada, né? Até pelo meu gosto musical, pelo meu gosto das próprias artes, da cultura. Eu gosto muito, né, de artes antigas, né, de músicas clássicas, de músicas ali, né, a cultura da Renascença, enfim. Eu sempre me senti um pouco deslocada. Eu gostava de conversar com as pessoas mais idosas, como eu falei, né? Eu não me identificava com a minha geração muitas vezes. Mas ao mesmo tempo, hoje eu enxergo isso, né, que eu tenho um porquê de estar no aqui e agora, né? Se eu tô aqui na era digital, né, apesar de ser péssima com tecnologia, né, péssima com máquinas, enfim, eu tenho que fazer a diferença no aqui e agora, tá? Não sei se vocês pensam dessa forma, mas eu realmente eu penso assim. Com as ferramentas, com a tecnologia, fazer um bom uso da tecnologia, né, um uso saudável, fazer a diferença no aqui e agora. Seja com a minha cabeça ali de algumas coisas da antiguidade ali, do passado, mas que tem que ser aplicado na minha realidade hoje, certo? Então, essa frase da Nise, né? Há 10 mil formas, né? 10 mil modos de ocupar-se e de pertencer à sua época, né? Então, que a gente pertença no hoje, que a gente tem que fazer a diferença no agora. Tá? Não é ficar se sentindo fora, né? E não fazer nada. A gente pode ser só mais um, só ir sendo levado pela maré, né? Botar a culpa nos outros, né? Botar a culpa no governo, na política, ou nos snobs do vinho, né? Ou, enfim, ficar só criticando, reclamando e não fazer nada. A gente pode ocupar o nosso lugar no espaço dessa forma. Ou a gente pode pertencer mesmo, né? Fazer a diferença. E aí, gente, não é ser revolucionário, criar não sei o quê. Começa, né? Primeiro na gente, né? No nosso redor em casa, né? No nosso setor, nas pessoas que a gente lida diariamente, né? Na nossa profissão, na nossa carreira. A gente tem que se responsabilizar que sim, cada um vai fazer a diferença, né? Com o seu chamado aí, né? No seu redor, tá? E da sua forma. Então, né, que a gente se orgulhe, né, de quem a gente já viu isso ontem, né, e que a gente realmente faça diferença, que a gente tenha essa responsabilidade, tá, independente. A Nise, ela tava no meio só de homens, né, médicos que botavam ela, criticavam ela o tempo todo, de como ela só botasse as pessoas para tricotar, como coisas idiotas, né, desmerecendo o trabalho dela. E, gente, ela sozinha, ela revolucionou, né, a história aí, né, dos tratamentos, né, os distúrbios mentais. Então, assim, a gente pode sim fazer a diferença. Acredite também, né, na sua forma de ver o mundo, tá? Não deixe os outros menosprezarem, tá? Porque você vai encontrar a sua tribo, outras pessoas que enxergam o mundo da sua forma, tá? Então, confia. Só realmente seja honesto consigo mesmo e com a sua essência. E com a sua visão, né? Seja transparente. Tá bom, pessoal? Um bom dia aí pra vocês, né? E que agora a gente realmente seja esse canal, né? De transformação pros outros, né? Vamos assumir a nossa responsabilidade de ser mentor, tá bom? Um beijo grande, pessoal. Um abraço.